Fala galera, aqui é o Ryo e nessa aula eu quero explicar para vocês um conceito de conversão de unidades envolvendo metros quadrados e volume, ou seja, metros cúbicos. Porque é uma dificuldade que pode aparecer aí e é um assunto que sempre cai no Enem, sempre vai cair uma questão desse tipo no Enem e é muito fácil. Só que tem toda a pegadinha de você fazer essa conversão utilizando os valores ao cubo. Então, muita gente pode errar na quantidade de zeros. E nessa aula aqui eu vou te ensinar como não errar esse carinha aqui, beleza? Primeira coisa que eu vou ensinar vocês é o seguinte: não tenta abraçar o mundo e ver como muitas aulas que eu vejo na internet aí que ficam mostrando várias unidades para você lembrar, para você decorar. Então, tem unidades que existem entre metros e quilômetros que eu mesmo não faço ideia de qual é o nome delas e que eu nunca vi serem utilizadas. Não perca tempo memorizando coisas que você não vai usar. O que eu acredito? Eu acho que você tem que ter uma boa base e a partir dessa base você vai deduzir, né, ou induzir novas informações. Então, todo mundo, eu acredito que sabe o que é metros. Todo mundo sabe trabalhar com metros, porque a altura, distâncias, a gente trabalha com metros. Quando a gente fala de distâncias muito longas, a gente já está acostumado a utilizar também quilômetros. E eu acho que todo mundo que tem um básico de educação sabe que 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, beleza? Esse K de quilômetro a gente usa para tudo, né? Então, a gente usa de hertz para quilohertz, metros para quilômetros e por aí vai. Então, esse quilo aqui a gente sempre utiliza, a gente usa em jogos para falar que você tem 1.000 de gold, por exemplo, você fala 1K, você não fala 1.000 de gold. Então, é bem conhecido. Você saber que vai de 1.000 metros, de 1.000 metros para 1 quilômetro, é uma coisa que eu acho que tem que ser básica para todo mundo. Da mesma forma, centímetros também é uma outra unidade que a gente utiliza bastante. Então, na escola, você leva geralmente uma régua de 30 centímetros. E a gente aprende que 100 centímetros é igual a 1 metro, certo? Você sabe que 10 centímetros não é 1 metro, porque uma pessoa de 1 metro não tem 10 centímetros. Tipo assim, conscientemente você sabe, você consegue entender isso. Então aí você pode tirar a sua conclusão, que centímetros quer dizer o quê? 100, né? Tímetros, ou seja, 100 dessa unidade vale 1 metro, 100 metros, beleza? Então, a gente tem essa conversão básica, essas duas conversões básicas que eu acho que todo mundo deveria saber, né, de cabeça. Tá? Não é uma coisa que você tem que se esforçar para decorar. Agora, sabendo disso inicialmente, a gente vai deduzir as próximas unidades. Se aqui é centímetro, onde que fica decímetro? Fica para onde? Fica para cá, certo? Por quê? Se aqui são 100 unidades para dar 1 metro, daqui para cá vão ser quantas unidades? Vão ser 10 unidades para dar 1 metro. Né? Então, 10 decímetros é igual a 1 metro. Beleza? A gente não está falando ainda de valores ao cubo. E o milímetro significa o quê? Que 1.000 milímetros vão ser igual a 1 metro. Da mesma forma que 10 milímetros é igual a 1 centímetro, por aí vai. Então, você pode deduzir essas outras medidas. Próxima coisa. Está passando o helicóptero aqui, só esperar passar o barulho. Próxima coisa que a gente vai entender, depois que a gente tem isso daqui, é o seguinte. A gente vai entender que o que é esse cúbico? Significa que a gente tem uma unidade de medida, né, multiplicada por 3, que geralmente acontece com volume. Então, quando você tem 3 dimensões diferentes, perpendiculares, assim, você multiplica elas, você vai ter um valor ao cubo, tá certo? Se fosse uma área, seriam só 2 unidades. E também, tanto faz aqui, a gente vai aprender a fazer com os dois, tá bom? Então, para você converter a mesma ideia que a gente tem aqui, por exemplo, vamos pegar e vamos falar que a gente tem 2 metros cúbicos. E a gente quer converter para 2 alguma coisas, né? Alguma quantidade de decímetros cúbicos. Como que a gente faz? Lembra que se eu tenho
Se 1 metro é igual a 10 decímetros, o que significa? Que aqui eu vou ter essa mesma quantidade, né, 20 decímetros, só que isso daqui vai estar ao cubo, né? Então, essa quantidade aqui vai estar ao cubo. Então, eu vou ter mais 2 zeros. Por que que isso vai acontecer? Porque eu tenho, ó, 10 daqui ao cubo, que é a mesma coisa que eu colocar 3 vezes a quantidade de zero antiga, beleza? Então, convertendo a unidade, eu teria 2.000 decímetros cúbicos, beleza? Da mesma forma, se eu fosse converter, sei lá, vou colocar só 1 quilômetro cúbico para metros, quanto que eu teria? Eu teria que pegar, então, que eu tenho 1.000 metros e eu vou fazer essa quantidade de 1.000 metros ao cubo. Então, aqui eu tenho 3 zeros, eu vou colocar 3 zeros mais uma vez, 3 zeros outra vez, certo? Eu vou repetir, então, mais 2 vezes, ou seja, eu vou ter 3 vezes a quantidade que eu faria normalmente. Se eu tivesse 1 quilômetro ao quadrado, o que ia acontecer? Eu ia repetir 2 vezes. E é isso, simples assim. Então, essa conversão de medidas ao quadrado e ao cubo, o que vai acontecer? A gente vai pegar aquela quantidade de conversão e a gente vai fazer ao quadrado ou ao cubo. Só isso, beleza? Pega essa ideia. Próxima ideia. A gente tem que saber, isso aqui é decorado, que 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Então, sempre que você pegar um exercício que peça para você dar um resultado em litros, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que converter para decímetros cúbicos antes. Então, vamos imaginar um exercício aqui, rapidamente, onde a gente tem essas medidas de uma maquete, de uma piscina, sei lá, e a gente tem uma escala de 1 para 100, e a gente quer saber qual que é o volume em litros final. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer de 2 formas. Primeira forma que a gente pode fazer, a gente pode converter essas unidades nessa escala para cá. Então, se a gente tinha 10 centímetros, a escala é 1 para 100, o que vai acontecer? A gente vai adicionar 2 zeros a mais. Outro truque, sempre conta a quantidade de zeros. Não precisa ficar pensando demais, só conta a quantidade de zeros que a gente tem, beleza? Então, se a gente tinha 20, a gente vai adicionar 2 zeros. Se a gente tinha 40, a gente vai adicionar 2 zeros. Tudo isso daqui vai ser o quê? Centímetros. A gente não está mudando a unidade ainda. Agora, como a gente está falando de decímetros cúbicos, porque a gente quer litros, a gente vai converter centímetros para decímetros, né? Ou seja, qual que é a conversão de centímetro para decímetro? A gente vai tirar um zero, não é? Ó, a gente vai tirar um zero, porque decímetro é maior. Então, ele vai ter uma unidade mais enxuta. O que vai acontecer? Então, eu vou tirar um zero de cada um desses caras. Agora, eu tenho 100 decímetros, 200 decímetros, 400 decímetros. Vamos fazer a área, o volume desse cara. 100 vezes 200 vezes 400. 2 vezes 4 dá 8. Conta a quantidade de zeros, né? Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 8 milhões de decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litros. E está aí respondido o nosso exercício. A gente também poderia fazer direto, desde aqui. A gente poderia fazer desde aquela parte lá. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai multiplicar esses centímetros, a gente vai descobrir o volume da maquete. Então, a gente vai ter o quê? 8, com quantos zeros? 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, 8.000 centímetros cúbicos daqui, beleza? Próxima coisa que a gente pode fazer aqui, transformar esses centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Como que a gente faz? Tá uma unidade para a esquerda, ou seja, vai ser 10 a menos, eu vou ter que tirar um zero, só que tá ao cubo. Então, vai ser 1, 2, 3, beleza? Se só tinha 1, e a gente vai colocar o cubo, vai ser quanto? Vai ser 1.000, certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que 8 decímetros cúbicos, não é? Então, o nosso volume aqui
é de 8 decímetros cúbicos, ou 8 litros. Só que a nossa escala está de 1 para 100. E aí vai cair a pegadinha. Quando você converte daqui para cá, a gente está multiplicando por 100 cada uma dessas medidas. Lembra que a gente fez desse jeito? Ou seja, quando você converter um cara que está ao cubo para uma outra escala, você tem que pegar esse cara aqui também e fazer elevado a 3. Ou seja, né, você vai multiplicar ali por 100 mais 2 zeros mais 2 zeros. Ou seja, quanto que dá 8 vezes 1 milhão? Dá 8 milhões de decímetros cúbicos na imagem final, ou litros, né? 8 milhões de litros, beleza? Então, essa piscina aqui vai ter 8 milhões de litros. E é assim que a gente resolve. Bom, como que você faz para lembrar de tudo isso? Porque se você tiver a escala aqui é fácil, mas e na prova que você não tem a escala? Na verdade, é mais simples do que parece. É uma resposta, na verdade, idiota que eu vou dar aqui para vocês. Que é o seguinte. Quando cair um exercício desses, você vai fazer escala. Ou seja, você vai escrever lá metros, você vai escrever decímetros, centímetros e milímetros. Se não precisar de milímetros, você não precisa escrever isso aqui. Geralmente vão ser essas 3 unidades, tá? Que vão cair. Você vai escrever as unidades que são necessárias. Um exercício dificilmente vai transformar centímetro para quilômetros. É muito longe. Então, geralmente vai ser ou quilômetros para metros e vice-versa, ou vai ser essas 3 unidades aqui. Ou essa escala aqui, ou essa conversão, ou essa conversão. Você vai escrever um ou outro. E aí você vai escrever o quê? Você vai escrever embaixo, né, a quantidade que é. Então, cadê? 1 metro é igual a 10 decímetros, que é igual a 100 centímetros. Só isso. E aqui 1.000 quilômetros é igual a 1 metro. Tendo isso, pronto, você já tem a escala. Se você tiver no seu exercício que você tem, sei lá, 1.000 centímetros, para você converter em decímetros, é o quê? É um zero a menos. Olha só. Se você tiver isso daqui e converter para metros, são 2 zeros a menos. Então, vai ser 10 metros. Tá certo? E para você converter ao quadrado, se lembra de sempre fazer 3 vezes esse cara. Então, se você tiver 1 milhão de centímetros e você quiser converter para decímetros, você tem que fazer o quê? Você tem que tirar. Era 1 zero, você vai tirar 3 zeros, certo? Então, você tira 3 zeros, vai ficar quanto? Vai ficar 1.000 decímetros cúbicos. Simples assim, beleza? Esse é o truquezinho aí para vocês fazerem essas questões tranquilo. Treinem, façam alguns exercícios para pegar a prática, né? Não adianta só você ver a aula e falar, entendi. Você tem que fazer pelo menos uns 5 exercícios desses. E é isso. Tenta praticar. E se você entender, se pergunta, por que eu errei aqui? Qual que é a lógica que eu tenho que transformar para começar a acertar esse tipo de questão? Beleza? É isso, tamo junto. Qualquer dúvida é só perguntar para mim.